Lucas 2:20. Lucas 2:20. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Você acredita que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Aleluia. Pode manter, aqui tá fino, hein, filho? Ó, tá bom aqui. Como é que você está aí com o espírito natalino? Passou já? Essa semana, depois de uns 2 dias do Natal, tinha alguém no grupo aí mandando Feliz Natal. Eu falei, já é para 2025? Como é que é o negócio? Natal passou, tem 2 dias, gente. 2025 está adiantado. Não, porque eu não mandei antes. Eu falei, mas como é que você está aí? Com o espírito natalino. Tem gente que comeu tanto no Natal que está prometendo ir para a academia no dia universal da academia, segunda-feira. Segunda-feira é o dia da academia. Vai para a academia, vai para a estrada fazer caminhada, vai para a bicicleta, promete um regime. Natal passou, gente. O Natal é um tempo em que as pessoas estão mais dispostas a ouvir falar de Jesus, um pouco mais dispostas. Muita gente viaja a longa distância para passar o Natal com as famílias. Tem pessoas aqui na cidade, visitando a cidade, visitando a igreja, inclusive eu acho que tem alguns aí vieram para passar Natal, passando Novo. Minha mãe, dia 20 mais ou menos, minha mãe me ligou e falou assim, meu filho, você vai vir no Natal? Eu falei, não, mãe, vou ficar por aqui. Natal é isso, a turma viaja, celebrar com os amigos, com a família. Muita gente que não frequentava a igreja em outras épocas do ano, acaba que nesta vem para a igreja, participa pelo menos de um culto. No primeiro Natal, aconteceu um negócio extraordinário. Eu disse aqui no domingo passado que, embora todos nós saibamos que o Natal mesmo, o dia do nascimento de Jesus não foi no dia 25 de dezembro, mas a data nós comemoramos, é isso. E lá no primeiro Natal, foi muito especial, anjos cantando, visita dos pastores que estavam pastoreando por perto e foram à manjedoura visitar Jesus, a visita dos sábios vindos de longe, e esses últimos aqui não chegaram a tempo de encontrar Jesus na manjedoura, mas eles vieram pela mesma razão. O texto bíblico diz que depois do Natal, depois daquele dia, os pastores de ovelhas que estavam na região e que foram visitar Jesus lá na manjedoura, voltaram para o pasto pastorear as suas ovelhas. Os magos que tinham vindo de longe voltaram para suas terras. Os anjos silenciaram em relação àquilo que eles estavam fazendo lá naquele dia. As coisas voltaram ao normal naquele ambiente. As pessoas seguiram as suas vidas, as suas rotinas de vida normalmente, fazendo aquilo que faziam sempre. E parece que todo mundo, com aspas aqui em todo mundo, esqueceu daquele dia, tanto
que nós não sabemos o dia exato que Jesus nasceu. O tempo passou. Todos voltaram para casa com as suas rotinas, exceto duas pessoas: José e Maria. José e Maria nunca mais voltaram do Natal. Eles nunca mais deixaram de celebrar o menino que eles viram nascer naquela manjedoura. José e Maria nunca mais retornaram de ver Jesus. Os pastores deixaram de ver Jesus quando foram pastorear as suas ovelhas. Os magos deixaram de ver Jesus quando voltaram para suas casas. Mas José e Maria continuaram vendo Jesus. Aquela noite de Natal foi a primeira vez que viram Jesus. E era apenas o começo para eles. O Natal para nós passou. Já foi, o 2024 já foi. Mas o que mudou para você depois disso? O que é que tem agora, da agora para frente? Essa época, nós comemoramos o Natal nessa época, mas tem algumas outras religiões que comemoram em datas diferentes. Para nós essa data ficou meio embolada. Mistura Natal com final de ano e vira que é bolo, né? Se torna uma época de muitas reflexões, pessoas que fazem muitos juramentos e muitas promessas. Lembra? Há um ano atrás, nessa época que você estava fazendo um monte de promessa? Vou melhorar nisso, melhorar naquilo, vou fazer isso, fazer aquilo outro. Nós estamos chegando no final do ano de novo, e você percebeu que 2-3 meses do ano de 2024, você já tinha esquecido uma boa parte das promessas que você havia feito no Natal de 2023. O Natal de novo passou. E o que mudou para você? Para os pastores, parece que não mudaram muita coisa. Para os magos também, muita coisa não foi acrescentada. Eles retornaram. Mas José e Maria, eles nunca mais retornaram de ver Jesus. Alguns dias após o nascimento de Jesus, José e Maria voltaram de Belém para Nazaré, mas jamais deixaram de levar Jesus com eles. Houve um dia em que, por um descuido momentâneo, deixaram Jesus para trás. Eu entendo o que é um pai e uma mãe deixar Jesus para trás. Eu já deixei a Mical para trás, e a Sofia também. Tinha o hábito de recolher na creche todo dia, mas algum dia eu simplesmente, daqui a pouco o telefone toca, vai vir buscar a menina. Ou é mesmo, tem a menina lá. Já esqueci presa dentro do carro também. José e Maria deixaram Jesus para trás momentaneamente, mas assim que perceberam a sua falta, imediatamente eles saíram a procurar Jesus. Para José e Maria, o Natal foi mais do que uma celebração anual, foi mais do que uma celebração em que se reúnem os amigos para comer e festejar e celebrar. Para José e Maria, a vida deles nunca mais foi a mesma, ou foram as mesmas. No Natal nosso, algumas pessoas vão aos templos, como eu disse, reúnem com famílias e até lembram de Jesus, porém, a maioria esmagadora simplesmente continua as suas rotinas de vida normalmente quando essa data passa. Tudo volta à rotina de sempre, sem nada ter mudado. Apenas alguns levarão a sério as reflexões pessoais que geralmente são feitas nessas datas. Quantos planejamentos de faculdade, de investimento, de mudança no recurso, de mudança de postura na vida familiar, de mudança de postura na vida espiritual, de mudança de postura nisso e naquilo, mudança de comportamento. Quantas promessas!
Mas alguns ignoram a Jesus na primeira oportunidade que tem. O texto bíblico de João, capítulo 21, nos diz que Jesus morreu. E alguns discípulos, naqueles poucos dias, entre a morte e ressurreição e aparição de Jesus aos discípulos, eles voltaram a pescar de novo. Gente, a instabilidade de muitas pessoas é um negócio assim assustador. Moisés subiu ao monte para falar com Deus, e ele está lá em oração, buscando do Senhor um direcionamento, recebendo de Deus a lei. O povo cá embaixo botou uma pressão na vida de Arão de uma tal maneira que recolheram o ouro no meio do povo e fizeram um bezerro para adorar. Olha que loucura! A ponto de Moisés ficar tão nervoso com aquilo que ele quebrou as tábuas da lei que Deus tinha escrito e entregado na mão dele. Os discípulos haviam passado 3 anos com Jesus e voltaram a pescar de novo. Olha que coisa! De fato, não é fácil deixar tudo para seguir a Jesus. À primeira vista, pode parecer que não valeu a pena terem estado com Jesus durante aqueles 3 anos. Mas estar com Jesus não é apenas um momento. E ver Jesus na manjedoura, os pastores fizeram isso, os magos fizeram isso, outras pessoas, com certeza, quando Jesus estava pequenininho, parentes, amigos, foram visitar Jesus. É normal numa casa onde tem criança pequena, receber visita. Agora, pelo amor de Deus, gente, tem um pouquinho de cuidado. Nós temos uma amiga que a criança dela pegou uma infecção seríssima. Visita em casa, uma beijação que a turma arruma, às vezes não higieniza a mão direita, aquele negócio todo, e a criança pegou, não sei nem como é que ficou, infecção. Espera uns dias, nós vamos ter aí, ó, menino pequeno chegando, gente, aguenta a mão um pouquinho aí, viu? Eu já vou falar aqui para você já de uma vez, viu, Diogo Rayane? Rayane voltou para casa hoje, não vai lá amanhã não, meu filho. Faz uma chamada de vídeo, faz qualquer trem aí. Espera um pouquinho. Deixa comer a sopa da galinha gorda primeiro. Vanusa vai te arrumar a galinha para você comer. Lá no Haroldo não precisa, porque lá o Haroldo tem uma criação de galinha lá, então tá tranquilo. Então, a turma voltou para casa. As visitas foram embora. Ver Jesus, gente, não pode ser só um negócio de momento. Nas palavras de Paulo, que o Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. 2 Tessalonicenses 3, 5. Perseverança, persistência. Oi, psiu. Todos nós, eu disse, todos, temos algum momento que você acelera embaixo, você está animado, você está fervoroso, mas em algum momento você vai tirar o pé do acelerador um pouquinho, você vai reduzir a marcha, está lá na 5ª, 6ª, sei lá o que é, você vai reduzir, mas agora, jamais parar o carro, desligar, puxar o freio de mão, da vida espiritual. A nossa vida precisa ser uma constante. É por isso que Paulo falou isso aí, ó, sobre a perseverança de Cristo. Você imagina se Jesus tivesse desanimado diante do primeiro obstáculo, irmãos? Para que nós estivéssemos aqui, Jesus pagou um preço muito alto de perseguição que enfrentou durante os dias do seu ministério, até que fosse levado à cruz. Para ele ser levado à cruz, gente, um processo terrível de castigo, de açoite, de blasfêmia, de cusparada na cara, de ser pregado na cruz, de colocar a coroa de espinho na cabeça,
cabeça dele, mas ele não desistiu por amor a mim e a você. Como Deus, ele olhava para além daquele tempo em que ele estava sendo levado à cruz, e ele via a mim e a você assentado aqui cultuando ao Senhor. Aleluia. E quando você lê em Apocalipse capítulo de número 5, o escritor está dizendo lá: quem são esses que estão aqui? Estes é os que foram comprados pelo precioso sangue do Cordeiro, gente vinda de toda tribo, língua, povos e nações, e que o sacrifício do Cordeiro Santo de Deus resgatou do meio das trevas, das garras do pecado, do caminho do inferno, e colocou agora sentado nas regiões celestiais para servirem ao Senhor com graça. Então é essa persistência, é essa perseverança que nós precisamos servir a Jesus. Ele é o modelo disso. O chamado de Jesus é para uma jornada sem retorno. Você está num caminho sem volta, sem olhar para trás, sem duvidar, sem cochilar. É uma caminhada animada e perseverante na presença de Deus. José e Maria nunca mais retornaram de ver Jesus. Segunda coisa, José e Maria nutriram sua relação com Jesus. Criar uma criança, gente, é uma experiência única. Aqui da igreja, eu acho que quem tem mais filhos aqui é a irmã Salvina. Acho que é. Até porque eu acho que ela tem 14. Alguém das mais novas aí pode entrar numa competição com ela e querer bater o recorde. Viu, Marquinhos? Vai, filho. Vai. Estou na torcida. Vou ficar na plateia. Você pode ter 14, 15, seja lá o que for. Quantos irmãos você tem, Vanusa? O 30 que ela está falando, gente, não é exagero, não. Cada criança é uma experiência. Sabe aquele ditado antigo lá que os dedos da mão não são iguais? É uma verdade isso aí. Os meninos não são iguais. Lá em casa só tem 2, vale para 10. Na beleza principalmente. Paga a coca depois. Temperamento diferente, gostos diferentes. Criar uma criança é uma experiência contínua. Os pais crescem tanto quanto a criança. No primeiro dia, os pais mal conhecem a criança. Mas a relação vai se desenvolvendo diariamente. O tempo vai passando. O tempo vai amadurecendo, tanto os pais quanto os filhos. E a verdade, gente, é que a vida da gente é uma vida de autoconhecimento e conhecimento ao próximo. Você vai conviver a vida toda aí com alguém, seja filho, seja marido, seja esposa, e que você uma hora vai falar assim: eu não conheci isso aí em você. A gente vai nos conhecendo, não é? Quando o bebê nasce, muitas pessoas vão visitá-los, como eu disse, levam flores, presentes, abraçam o bebê por 1 minuto ou 2, principalmente quando o bebê chora, devolve para a mãe imediatamente. Era para ficar segurando também o bichinho esperneando lá, mas não, devolve. O pai ou principalmente a mãe tem um jeitinho de fazer o bebê sossegar, mas logo daqui a pouquinho todos vão embora, mas os pais terão suas vidas mudadas radicalmente. Um casal que tem filho, casou, não tem filho, daqui a pouquinho chega um filho, a rotina muda, tudo muda, tudo passa a ser diferente, é ou não é, gente? Nessa relação, os pais crescem, você já deve ter ouvido a expressão assim:
marinheiro de primeira viagem. Fulano é marinheiro de primeira viagem, quer dizer, é o primeiro filho. Não sabe o que fazer. As experiências vão surgindo com a prática. Daqui a pouquinho aprende a pegar o bichinho, apanhar o bichinho, né? Segurar no colo, trocar fralda, que beleza, não? Vai preparando aí, meninos. O mesmo acontece conosco também em nossa afinidade com Jesus. Quando nós aceitamos a fé, pouco conhecemos a respeito dele. Temos poucas informações. Quando passamos a conviver com pessoas que compartilham da mesma fé, e que a gente começa a ver o hábito, o linguajar, a maneira, a postura, a forma de falar, a forma de vestir, os hábitos, a cultura, tudo é muito novo. O que agrada a Jesus, o que desagrada a Jesus, o que é esse negócio de ler Bíblia, não ler Bíblia, vir para a igreja, participar dos ensinos da palavra de Deus, tudo é novo. Nossa relação com Jesus, todavia, ela precisa ir melhorando, não pode ser superficial. Eu não posso ter informações apenas de Jesus, isso não é suficiente para uma vida cristã saudável. Saber que Jesus nasceu há 2000 anos atrás, a história está aí. Quando você vai relatar um fato histórico, você diz, olha, isso aqui aconteceu no ano tal, antes ou depois de Cristo. Esse filósofo famoso tal, viveu tantos anos antes ou depois de Cristo. A história admite que alguém dividiu-a ao meio. Tem o antes e tem o depois. Mas isso não é suficiente para ter uma relação saudável com ele. Você vai ler a história secular, você vai encontrar muitas coisas a respeito de Jesus que as Escrituras não dizem. Algumas podem até ser verdade, outras completamente absurdas. Mas o fato é que precisamos nos relacionar profundamente com Jesus. Quando você vê uma pessoa pela primeira vez, como, por exemplo, aqui tem gente no culto agora que eu não lembro de ter visto antes. Não sei o nome, não sei a data de nascimento, não sei de onde veio, não sei qual cidade mora, não sei parente de quem, nada. Estou vendo a primeira vez. Mas daqui a pouquinho eu posso descobrir o nome, eu posso descobrir a data de nascimento, posso saber onde mora. Você vai descobrindo coisas mais pessoais e particulares da vida da pessoa. Onde trabalha, o que faz, quem é o pai, quem é a mãe. Você vai estreitando o relacionamento. Nós não podemos relacionar com Jesus apenas assim, de conhecer de longe, de saber o histórico. Precisamos de um relacionamento intenso com Ele. Viver uma vida rasa não é suficiente. Ter informações sobre Ele é diferente de relacionar com Ele. Relacionar-se de perto é diferente de ter informação. Não há dúvidas de que alguns de nós nutrem sua relação com Cristo apenas como uma sopa rala feita do mesmo osso o ano inteiro. Nós precisamos nos aprofundar. É igual uma canjiquinha que eu comi aí na casa de alguém, que tinha assim, tinha mais, como a gente fala lá na minha região, tinha mais trupicão do que canjiquinha. Agora você imagina, você come aquilo ali, junta o osso, não leva para o lado da falta de higiene, não. Você come aquilo ali, junta o osso e volta ela para a sopa de novo. Você não vai ter a mesma substância depois. O nosso relacionamento com Cristo não pode ser assim. Ele precisa ser bem nutrido, bem preparado.
ingredientes saudáveis. É isso que vai nos fortalecer. É leitura da palavra, gente. Leitura da Bíblia. Mais do que a leitura da Bíblia, meditação nas Escrituras. O salmista declarou que bem-aventurado é aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Meditar nas Sagradas Escrituras é além de simplesmente pegar, ler um versículo para procurar uma resposta para alguma coisa e ir embora. Meditar nas Sagradas Escrituras é procurar conhecê-la, é procurar entendê-la e procurar vivê-la. Mistura isso com uma vida de oração, mistura isso com o jejum, mistura isso com a prática congregacional, mistura isso com vigilância contra as astutas ciladas do diabo, e você terá uma vida cristã saudável. Eu gostaria de dizer para você que eu poderia inventar uma outra receita muito mais fácil do que essa, mas não dá. Não vai ter resultados. É uma pena que uma boa parte dos que se proclamam cristãos praticamente não conhece a Jesus. Quem é Jesus para você? Quais as suas qualidades? Os atributos dele? Não, pastor, isso é fácil. Deus é amor. Vou dificultar para você um pouquinho. Quantos anos você tem na fé? 2, 3, 4, 5, 10? Tá. Então, já tem isso aí? Já dá para você me responder. Me fala os atributos incomunicáveis de Jesus. Me fala os atributos comunicáveis de Jesus. Qual que é a missão que ele deu para a igreja? Qual que é o propósito ao enviar o Espírito Santo? Ele disse, olha, o Pai vai enviar, vou pedir ao Pai e Ele vai enviar. Qual que é o propósito? Percebe? Vou mastigar para você então. O pastor deu um nó aqui na minha cabeça. Atributos incomunicáveis. É aquilo que é só dele. Atributo fala de qualidade. Aquilo que é só dele. Onisciência, onipresença, onipotência. Esse atributo incomunicável, ele não divide isso com ninguém. Atributos comunicáveis, fala de comunicação, de repartir. Amor, justiça, santidade, longanimidade, mansidão. São atributos comunicáveis. Ou seja, são qualidades de Jesus e que Ele reparte conosco. Estão entendendo, gente? Quem que é Jesus? Jesus é o meu Salvador. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, ou seja, o Deus que abriu mão da sua glória no céu e se fez em figura humana, encarnando-se para estar entre nós. Quem que Ele é? Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É esse o Jesus. Então eu não posso me relacionar com Jesus apenas de maneira superficial, porque nessas coisas eu vou me perder. É por isso que quando chega algumas pessoas de religiões diferentes da nossa, que bate na porta da nossa casa, alguns de nós preferem ser mal educados. Faz isso não, gente. Prefere ser mal educado e quase toca a pessoa lá da porta da casa, porque não vai ter argumento para conversar. Não dá para te atender aqui. Não, atende a pessoa. Receba ela, gente. Você não está falando que o Senhor te chamou para evangelizar, para ganhar a gente? Olha para você ver que bênção. A pessoa está aí na porta da sua casa para você falar de Jesus para ela. Escute ela. Quando ela parar para respirar, você solta a palavra nela. Vem cá. Vamos conversar aqui. Sabe? Então é isso.
José e Maria não passaram apenas o Natal. A cada dia eles cresciam no relacionamento, nessa relação com Cristo. Eles avançavam. A nossa também precisa avançar, ter profundidade de graça, de verdade, de fervor, de intimidade, de comunhão. Como Pedro disse na sua carta, segunda carta, capítulo 3, versículo 18: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Crescer, meu filho, avançar. Não apenas ter informações de longe. O Natal passou, o que é que mudou para você? Para os pastores eles foram embora, os anjos silenciaram, os magos foram embora. Mas José e Maria, eles cresceram em intimidade com Jesus. Terceira e última coisa. Olha o texto de Lucas capítulo 2, versículos 19 e também o versículo 51. Maria guardava todas essas coisas, meditando-as no seu coração. E desceu com eles, versículo 51, e desceu com eles, e foi para Jerusalém, e foi-lhe junto, e foi-lhe sujeito, mas a sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. O que o texto está dizendo aqui? Em um verso diz que Maria guardava em seu coração tudo o que era dito sobre Jesus. No outro diz que ela guardava no seu coração tudo o que Jesus dizia. Duas coisas aqui. Primeiro, ela recebia informações acerca dele. Ela guardava no coração. Segundo, ela recebia informações dele. E ela também guardava no coração. Ela nutria isso. Os outros apenas visitaram o bebê Jesus, alegraram-se e celebraram por um tempo e depois voltaram para casa. José e Maria guardaram tudo o que era feito sobre Jesus e tudo o que era feito por Jesus. Eles nutriram isso, o coração estava sendo enchido pela presença dele. O que Jesus falava impactava o coração deles. A ponto de o texto dizer em Lucas, fugiu que é a referência, acho que é 12. Não é 12 não. Enfim, Jesus estava lá no templo. É o 2 mesmo aí, finalzinho do capítulo 2, a partir do versículo 41. Jesus com 12 anos, no templo, conversando com os mestres da lei. O que você acha que é mais difícil, responder ou perguntar? Nós conversamos sobre isso aqui na escola dominical outro dia. O que é mais difícil, fazer a pergunta ou dar a resposta? O que você acha? Os filósofos dizem que fazer a pergunta é mais difícil. Porque se você não souber fazer a pergunta direito, a resposta também ficará comprometida. E o texto diz que Jesus estava lá, Bernardo, conversando com os mestres da lei, irmã Carla. E de repente as pessoas começaram a admirar Jesus por causa das perguntas que ele fazia. Aquilo que estava acontecendo lá, as pessoas ficaram admiradas com a sua inteligência e com as suas respostas. Não é porque era Jesus, simplesmente porque ele cresceu. Ele cresceu em graça, ele cresceu em conhecimento, ele melhorava. Então aquilo que Jesus passou a falar impactava o coração das pessoas. Quando chega no versículo 41 aí do capítulo 2, versículo 48.
Os pais ficaram maravilhados. A sua mãe disse: filho, por que você fez isso conosco? Ou seja, ter desaparecido, dado um sumiço. Olha para você ver, até Jesus fez isso. Deu aquele sumiço. Quem é pai e mãe aí sabe, de vez em quando os meninos dão aquele sumiço, aí você sai para procurar onde é que está. Ontem eu perguntei a um pai aí: cadê fulano de tal? Nem sei onde é que está esse menino. Sumiu. E aí foram procurar ele no templo. Olha a resposta de Jesus no versículo 49. Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai? Com 12 anos, ele já tinha uma concepção, um entendimento, mesmo que mínimo, mesmo que básico talvez, do que era o propósito da sua missão. As coisas foram acontecendo. Então, aquilo que Jesus falava impactava. Aquilo que Jesus fazia impactava. Maria, todavia, guardava tudo isso no seu coração. Tiago disse a respeito daquilo que nós ouvimos, que não devemos ser apenas ouvintes, mas também praticantes. Eu vou praticar aquilo que eu guardo no meu coração. O Natal passou, meu filho. Passou já a hora do panetone, a hora da leitoa assada, passou a hora da ceia, passou aquele negócio tudo. O que mudou para você? Você não pode viver só esperando o próximo Natal. O que mudou na sua vida? Aconteceu que depois da ressurreição, Jesus apareceu a 2 discípulos que iam no caminho de Emaús. É caminho de Emaús. Lá Jesus encontrou esses 2 homens. Eles não reconheceram Jesus imediatamente pelo aspecto físico. Agora tem um detalhe: eles estavam indo, caminhando, não reconheceram o aspecto físico, mas eles estavam falando de Jesus. Depois de ouvirem um poderoso sermão que Jesus, caminhando lado a lado com eles, em direção à casa onde eles iriam passar a noite, Jesus foi falando de coisas especiais, e aquilo começou a arder o coração deles, mas mesmo assim, eles não atentaram que aquele homem era o próprio Cristo. Mas lá, sentado à volta da mesa, quando estavam para partir o pão, para comer, para um jantar, para uma refeição, o texto bíblico diz que Jesus partiu o pão, Jesus deu graça, Jesus orou e partiu esse pão. Então, foi aí na oração, é que eles perceberam que aquele homem era Jesus. Aí quando eles abriram o olho para procurar Jesus, Jesus já tinha vazado. Porque agora ele já estava no corpo ressurreto, ele não estava mais sujeito às questões da lei natural de passar de um cômodo para o outro, só se tiver uma porta aberta. Não, essas coisas não seguravam ele mais, e Jesus simplesmente desapareceu, e quando eles abriram os olhos, não viram mais Jesus, mas eles chegaram a uma conclusão dizendo assim: olha, é por isso que o nosso coração ardia quando ele falava, o nosso coração pegava fogo, o nosso coração estava queimando, o nosso coração estava aceso, porque quem falava conosco era o próprio Cristo. Desse modo eles confirmaram um ao outro que os corações deles falavam de Jesus, estavam abertos, receptivos, e isso foi um bom sinal, porque a explicação das Escrituras tocava o coração deles. O que Jesus tornou, então o que Jesus falou, tornou as coisas simples e claras, e eles compreenderam: olha, é esse de quem nós estávamos falando, que estava conosco, guardava no coração. O que Jesus falou, mexeu. Foi no lugar certo. O calor divino acendeu a fogueira do coração. Irmãos, é isso. É isso. Vou usar uma figura de linguagem. Você lembra quando você estava namorando? Com essa bênção,
que você casou, meu filho, se mandasse pular lá de um prédio, você pulava, apaixonado. Uma paixão. Queimava o coração. Comecei a namorar com a Bianca morava num distrito lá de Caratinga. Uns 20 quilômetros de Caratinga. E na época eu tinha comprado um veículo importado, caríssimo, uma bicicleta Monarch 1979. O pneu dela não passava na vistoria do Detran, estava careca, o bicho estava no barbante. Sumiu a Bianca para lá. Falou, gente, eu tenho que ir lá ver essa menina aí. Tem que ir lá ver isso. Saí de Caratinga depois de uma chuva de noite inteira. Aí peguei uma carona com um abençoado lá, que diz ele que iria para Santa Luzia. Mas Santa Luzia dele é a mesma coisa de falar que você está indo aqui para Teoflotone e soltar você aqui no valão. Foi o que ele fez comigo. Soltou eu no meio do caminho e deixou eu para frente uns 12 quilômetros ainda. Chão, depois da chuva, uma barreira. E eu marchei para aquela estrada fora, para ir lá ver a Bianca. Isso, Cida, calma aí, meu filho, aí. Fui lá, apaixonado, né? A Cida já gritou lá, mas valeu a pena, meu filho. Valeu mesmo. Então é isso, meu filho, está apaixonado. Coração salta do peito, né, Márcia? É igual emojizinho do Zap lá, ó, 2 coraçãozinhos assim no olho. Gente, essa fase é extraordinária. Faz loucura. Quando Jesus mandou João escrever a carta para a igreja, para as igrejas da Ásia, para uma das igrejas, Jesus falou assim: João, coloca aí, que uma coisa que eu tenho contra essa igreja é que ela deixou o primeiro amor. Ela já não está mais apaixonada como antes. Ela já não está tão fervorosa como antes. Ela já não atravessa mais esses quilômetros todos a pé aí para me ver. O coração dela já está enrijecido, está frio. O coração daqueles discípulos de Emaús, eu não sei quantos quilômetros eles andaram, mas uma coisa eu sei: o coração deles estavam pegando fogo na presença de Jesus. O que Jesus falou tornou as coisas simples, e o calor brotava no coração deles, uma fogueira estava acesa. Quanto a essa geração de discípulos, a minha oração é essa: que a neblina seja dissipada, que o véu na frente dos olhos seja rasgado, que as escamas caem, que as dúvidas terminem, e que os nossos corações sejam de novo incendiados pela presença de Jesus. Que o nosso coração seja fervoroso, meu filho. Que o nosso coração ame a presença do Espírito Santo, que o nosso coração seja quebrantado pela presença dele, assim como Maria e os discípulos do caminho de Emaús, que possamos guardar tudo em nosso coração. No Salmo 39, versículo 3, meu coração ardia no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava no meu coração. Você pode ficar de pé comigo, por favor?
Eu termino perguntando a você: com quem somos parecidos nessa história? Quando o clima da festa do Natal passar, nossa vida voltar ao normal, a rotina também retornará? Ou faremos como Maria e José, que tiveram suas vidas mudadas radicalmente? A hora da euforia é essa: você pula, você grita, você brinca, está com os amigos, você abraça. Daqui a pouco vai todo mundo embora. Daqui a pouquinho, ano novo. Daqui a alguns dias o ano deixará de ser novo. Até lá para o dia 5, talvez ainda dá tempo de você desejar ano novo. Passou daí, dia 10 já era, já não está dando para desejar mais ano novo, já foi. Quando as coisas retornarem ao seu lugar, o que terá mudado na sua vida? A minha oração nessa noite é que os decretos de Deus não sejam revogados em nossa vida. Não permita que a semente plantada seja roubada pelo ladrão da palavra. Não permita que o tocar do Espírito na sua vida nessa noite seja roubado pelo ladrão da palavra. Não permita que o visitar do Espírito na sua vida agora, de que aquilo que o Senhor está ministrando ao seu coração agora, seja roubado por alguma razão. O Senhor está falando com você aqui nessa noite. O Senhor está falando comigo. O Senhor está me confrontando aqui duramente nessa noite. Hebreus capítulo 12, versículos 2 e 3, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Esse ano foi um ano muito cansativo para muita gente, inclusive para mim. Um ano de muitas batalhas. Um ano que eu precisei parar por alguns momentos dos meus dias. Em alguns momentos eu aqui no gabinete, aqui à tarde, aqui não tinha ninguém. Eu parava na minha cadeira. Botava a cabeça para trás assim, eu no encosto. E pensava algumas coisas por alguns minutos. Foi um ano de muitos embates. Mas em nome de Jesus, que os decretos do Senhor na nossa vida não sejam revogados. Que você não desanime daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Que você não abra mão dos projetos de Deus para a sua vida. Que você não anule aquilo que Deus tem para você por causa dos embates. Os embates aconteceram para melhorar você, meu filho, você não percebeu. As lutas aconteceram para melhorar você, para lapidar você, para te mostrar a direção. Tem horas que as coisas, eu não sou desse tipo de teologia, mas tem hora que se as coisas ficarem muito boas para nós, a gente relaxa, baixa a guarda. Tem hora que as coisas precisam apertar mesmo para o nosso lado, e alguns apertos eles vêm para nos moldar. Mas o Senhor está dizendo: não desanime, continue olhando para Jesus. Não anule os decretos de Deus na sua vida. Tudo que Satanás quer fazer é que você rasgue o contrato que você assinou com Jesus. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, há uma unção poderosa do Espírito Santo sobre a nossa vida aqui nessa noite. E eu quero declarar que o Espírito Santo está renovando a sua vida, está enchendo o seu coração, está animando você, está enchendo você, está trazendo coisas boas à sua
sua memória, para mostrar para você que você é precioso, que você não pode abandonar Jesus. Você continua fixado com o olhar nele. Oh, o Natal passou, mas Jesus deve continuar na sua vida e você é ligado nele. Oh, eu quero conhecer Jesus. Levante sua mão e cante isso. Eu quero conhecer Jesus. Ramamachuieira, Quero conhecer Jesus. Eu quero também. Eu quero também, eu quero também. Jesus. Diga isso para ele. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Amamos, Senhor, a tua presença. Amamos, Senhor, a tua presença. Não queremos que o Senhor seja apenas uma visita na nossa vida. Não queremos recorrer-nos a ti apenas nos momentos das nossas labutas. Não queremos nos recorrer a ti apenas nos momentos de dificuldade. Nós queremos que o Senhor esteja na nossa vida todos os dias. Nós amamos a sua presença. Nós queremos que o Senhor fique em nosso coração todos os dias. Faça morada da nossa vida. Não nos abandone. Ou não queremos te abandonar. Renove, Senhor, o nosso coração. Renove, Senhor, a nossa vida. Que o teu Espírito Santo, possa reacender no nosso coração o fogo do amor por ti. O fogo daquele primeiro amor. O fogo daquele primeiro amor. Em que na nossa simplicidade nós tínhamos o nosso coração tão abertos e receptivos. Que o seu Espírito arda em nosso coração. Que o seu Espírito arda em nosso coração. E sejamos cheios. Sejamos cheios. Sejamos cheios da sua presença, cheios da sua presença, cheios da sua presença, cheios da sua presença, cheios da nossa presença, da sua presença. Que a nossa alma seja incendiada, cheia de fogo do seu Espírito. Que o fogo queime nosso coração. Amachuieira, mandarama.